Com mais de 35 anos de carreira, o jornalista Maurício Noriega tem muita experiência em Jogos Olímpicos e muitas histórias para contar, principalmente na Olimpíada de Barcelona. Confira o bate-papo com o Sport Bus. Nori, o futebol masculino vinha de um bicampeonato olímpico, mas acabou fazendo um pré-olímpico em 2024 bem frustrante, perdendo a chance aí de uma vaga em Paris 2024. A quem você atribui essa não classificação da seleção brasileira? Eu acho que a primeira responsabilidade disso tudo é da CBF, sempre da CBF. Acho que houve um equívoco na escolha do Ramon como treinador, do Ramon Menezes, porque ele não é um cara da base. Ele é um treinador que não tem carreira na base. Ele nem é um treinador que tem uma carreira estabelecida, muito sucesso. Ele teve alguns trabalhos em equipes de divisões menores, estaduais, divisões nacionais, apareceu, chamou mais atenção por um período curto no Vasco e foi para a seleção. Ninguém sabe bem por quê ele foi para a seleção olímpica. Se é uma questão de política, de amizade com alguém, mas não parecia uma pessoa preparada para esse desafio. E na minha maneira de ver, quem vai cuidar de uma seleção de base, ainda que seja uma seleção sub-23, que é formada por jogadores que já estão atuando no profissional, muitos deles já com fama, muitos deles em grandes times do mundo, do Brasil e do mundo, essa pessoa tem que conhecer a trajetória desses jogadores na base. Eu acho que isso foi o primeiro ponto para o fracasso. Depois você tem circunstâncias da ausência de jogadores importantes que não foram liberados pelos clubes, porque o pré-olímpico não é uma competição oficial da FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar, porque ele é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol para o Comitê Olímpico Internacional. Então não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, das datas FIFA. Esse foi um ponto, claro que alguns jogadores, principalmente o Vitor Roque, e outros jogadores importantes que ficaram de fora, poderiam deixar a seleção mais forte. E eu acho que, por fim, os próprios jogadores, que eles foram muito mal. Por mais que a seleção tivesse desorganizada, pela qualidade que esses jogadores têm, eu acho que era possível fazer alguns jogos melhores, um pouco mais de conversa em campo, porque o futebol não é... Eu não vejo o futebol, Gabriela, como um videogame, que você possa ter o controle naquele controlezinho, no joystick, no controle remoto, através do treinador. Não, ele é muito dos jogadores, fundamentalmente dos jogadores. E embora sejam ainda atletas muito jovens, eu acho que eles foram, na fase final especificamente, eles foram muito mal. E qual o nome assim, ideal para você para assumir a seleção? Eu acho que tem que ser alguém da base. A CBF tem que procurar um treinador especializado em base, que conheça profundamente esse tipo de trabalho, que conheça os treinadores que trabalham na base e os dirigentes que trabalham na base dos principais clubes do Brasil, para ele entender o processo, de onde veio aquele jogador, como ele foi na sub-15, como ele foi na sub-17 para chegar até uma sub-20, sub-23, eu acho que na verdade é uma seleção meio desnecessária, né? Só existe por causa da Olimpíada. Então se você pode levar 3 jogadores acima da idade limite, fazer uma seleção que só faz sentido existir por causa da Olimpíada, eu acho que ela pode tranquilamente ser descontinuada. Mas é fundamental, eu não saberia te dizer um nome, mas tem que ser uma pessoa que conheça a base, que seja conhecida pela base, conheça os processos da base. Não adianta pegar um treinador, porque ele é um bom treinador, mas se ele não conhece a lógica da base, não vai dar certo. Tem que ter todo um processo de análise, né? Sim, e conhecer a evolução desses jogadores, saber porque a categoria de base é um mundo muito diferente do futebol profissional. E como você viu o Endrick, assim, especialmente no pré-olímpico? Ele foi mal como todos os outros jogadores. Embora tenha feito gol, ele seja um jogador que pelo estilo dele chama muito, muito a atenção, mas em especial no jogo contra a Argentina ele foi muito mal, muito mal. Claro que não é culpa dele, ninguém tem culpa de nada no futebol, não é responsabilidade individual de ninguém. A bola não chegava para ele, o time não trabalhava coletivamente porque estava muito mal treinado, mas mesmo assim ele teve uma atuação abaixo do potencial dele, que é gigante. Você falou aí sobre não precisar ter o sub-23, mas isso acaba impactando mesmo pela FIFA não liberar, não ser uma data FIFA, então Sim. Os clubes não têm obrigatoriedade. Se tivesse a obrigatoriedade, você acredita que daria para manter o sub-23? Eu acho que é uma questão de como a CBF vai trabalhar os processos, porque as categorias são um pouco diferentes na América do Sul em relação à Europa. A Europa trabalha com sub-21, né? A gente trabalha com sub-20. Mas assim, ter uma seleção olímpica, não sei se justifica, sabe? Especificamente uma seleção olímpica.
Acho que o processo pode mudar, pode se trabalhar perfeitamente a seleção sub-20 e colocar alguns jogadores, 3 jogadores de uma idade mais avançada, que talvez nem precise ser jogadores profissionais ou da seleção principal. De repente você vai ter o próprio Endrick, o Vitor Roque, o Neymar, que não se pode desistir, simplesmente apagar o Neymar da história. Agora falando de Olimpíada mesmo, que é o assunto aqui do nosso papo, o Brasil ele chega, no geral mesmo, chega agora com força para conquistar medalhas, obviamente, exceto pelo futebol masculino. Como que você projeta Paris 2024 para o time Brasil? A expectativa, eu acompanho muito o que o Rogério Sampaio fala, né, como dirigente, um cara que eu tive a felicidade de ver ganhar a medalha de ouro em Barcelona, trabalhando, e acho que ele é muito claro nas expectativas e na forma como ele coloca. A expectativa de todos é que seja uma Olimpíada melhor do que a Olimpíada de Tóquio para o Brasil. Que o Brasil melhore o desempenho geral. Melhorar o desempenho geral não quer dizer apenas ganhar mais medalhas. É quem não chegou a finais, por exemplo, chegar a finais. Quem parou numa etapa de quartas de final, chegar até uma semifinal, algo assim. Óbvio que medalha chama muito mais atenção, projeta o interesse pelo esporte. Mas assim, eu não sou um cara muito entusiasmado, eu não gosto de criar expectativas, porque a expectativa muito alta, ela gera uma frustração equivalente. E a Olimpíada é muito difícil. A Olimpíada vai muito também de você dar a sorte de estar no seu melhor dia, no seu melhor momento, de você completar um ciclo sem lesões, e vai dos adversários. Então, os melhores do mundo ali, os melhores do mundo. E dependendo de cada realidade, de cada esporte, de cada modalidade, chegar a uma semifinal olímpica já é maravilhoso. Chegar a uma final olímpica na natação, dependendo da idade da atleta ou do atleta, da carreira, do estágio que ele está, chegar a uma final olímpica já é um baita resultado. Mas é óbvio que a gente tem expectativas aí grandes em relação a vários atletas. Eu fiquei muito chateado, por exemplo, com a eliminação do basquete feminino. Eu acho que a Olimpíada sem o basquete brasileiro, seja masculino ou feminino, é muito, 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 muito ruim. E vem de algum ciclo já, né? Sim. O basquete brasileiro precisa encontrar um caminho. Não encontrou um caminho ainda, nem no masculino, nem no feminino. Então, para quem, como eu, cresceu vendo o basquete ainda como segundo esporte, né, antes da explosão do voleibol, e a gente, Brasil, medalha de bronze em 48, medalha de bronze depois em Roma, bicampeão mundial com aquela geração espetacular. Depois vem a conquista da medalha nos Jogos Pan-Americanos de 87, ganhando dos Estados Unidos. Aí você pega o Brasil no feminino, medalha de bronze no Mundial de 71 aqui em São Paulo, campeão mundial em 94, medalha de prata em 96. Saber que não vai ter o basquete. Se eu fico assim, eu fico imaginando a Paula e a Hortência, como isso é decepcionante para elas. E principalmente, para mim, o que falta e que dói muito, como um cara apaixonado por esportes, é a gente ter uma equipe forte de atletismo. Atletismo é a base do esporte, a natureza da Olimpíada, né? Os Jogos Olímpicos existem por causa do atletismo, e a gente não ter uma equipe forte no atletismo. Não é um cara aqui, um atleta um ano aqui, um outro atleta ali, é ter uma equipe mesmo, participando. Isso eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar muito para evoluir. Tóquio mostrou que o Brasil conseguiu, né, dar um passo importante, projetou dois grandes ícones, eu acho que do esporte nacional hoje, que é a Raíssa Leal no skate e a Rebeca Andrade na ginástica. E você com aí, mais de 35 anos de carreira, você teve a oportunidade de cobrir vários Jogos Olímpicos e viu essa construção de novos ídolos, Sim. né? Como que se deu assim a construção delas? Como você enxerga elas duas hoje? Assim, para mim foi um grande barato ver a Raíssa. Eu não fui, onde eu trabalhava na época, eu não trabalhei na cobertura da Olimpíada de Tóquio, eu estava em outras competições no momento e acompanhei muito. E eu me diverti pra caramba, porque assim, o skate como competição é uma novidade para mim. Sim. Embora eu tenha tentado aprender a andar de skate, nunca consegui. Nunca tive essa habilidade, mas ver as manobras, ver o comportamento dos atletas e das atletas, os comentários, entender aqueles nomes intermináveis das manobras e tal. E o carisma dela, da Raíssa. Isso é impressionante, a confiança que ela tem sendo uma adolescente ainda, né? Ela tem um comportamento de atleta experiente, adulta, foi muito legal. E a Rebeca é um fenômeno. A gente teve várias grandes atletas na ginástica, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a me interessar pelo esporte e acompanhar competições, Jogos Pan-Americanos e Olimpíada, o nome da ginástica brasileira era Lilian Carrascosa. Talvez tenha servido de inspiração para muita gente.
E aí você chega para Daniela Hipólito, Laís Souza, Daiane dos Santos, toda essa galera, o meu xará, o Nori, né? O Nori, não sei direito como ele gosta de ser chamado. Mas a Rebeca é um fenômeno também por isso, Gabriela, eu acho. Você vê a Rebeca dando uma entrevista, você vê a postura dela na vitória e na derrota, é de uma altivez, parece que ela é uma atleta experiente em 30 Olimpíadas nas costas, né? Então é muito. E sobre as Olimpíadas, eu cobri como jornalista várias, mas no local eu cobri 2 só. A de Barcelona, em 92, que foi a minha primeira, muito jovem ainda, como repórter de jornal, do Diário Popular da época, e depois eu cobri a do Rio, aqui Rio 2016, como apresentador. Eu trabalhei nas cerimônias de abertura e encerramento, como co-apresentador também. Foi espetacular, foi um ciclo, né, que começou nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, trabalhei também nos Jogos do Rio 2007 como apresentador e comentarista. Vivi uma experiência inesquecível, que foi assistir a final do futebol feminino em 2007, Maracanã lotado no Rio de Janeiro. O Brasil ganhou a medalha de ouro, muito antes do futebol feminino conquistar o espaço que está conquistando. E ver a preparação toda do Rio até chegar a 2016, que foi uma experiência incrível. Tem uma história, Gabriela, da Olimpíada de Barcelona, que eu nunca vou esquecer, que foi muito divertida. E às vezes a gente tem que estar preparado para o acaso. O acaso, ele se apresenta para a gente e oferece oportunidades. Se a gente não estiver preparado para aquilo, a gente perde essa oportunidade. Eu me lembro que no dia da semifinal do vôlei masculino, foi Brasil e Estados Unidos, a semifinal. E tinha uma rivalidade grande por causa de 84, né, que o Brasil tinha perdido em Los Angeles para os Estados Unidos, outras derrotas do Brasil para os Estados Unidos, que eram bicampeões olímpicos na época. E tava um frisson, e eu estava na Vila Olímpica, fazendo uma matéria na Vila Olímpica. E a gente tinha um carro alugado lá, um carro pequenininho, que no final da Olimpíada ele já não abria as portas. A gente entrava pelo porta-mala, para você ter uma ideia, de tanto rolo que deu com aquele carro. Aí tinha uma muvuca ali, porque os ônibus não chegavam, tem ônibus de transporte próprios das Olimpíadas. E o voleibol foi um dos últimos eventos da Olimpíada antes do encerramento em Barcelona. E vai quase todo mundo embora, quem fica vai para esses eventos, né? E o voleibol é muito popular nos Estados Unidos. E aí, vem ônibus, não vem ônibus, eu estava na fila esperando, como várias pessoas credenciadas ali, não vinha ônibus, não via o ônibus e tal. E aí eu não queria ir de carro para lá, para ver se eu ia arrumar um lugar para parar, essas coisas. Montjuïc, que era o ponto principal da Olimpíada de Barcelona, o centro de imprensa era ali e não tinha um estacionamento ali, já tinha como lugar para parar, tudo assim. Aí demorava, falei, vou de carro, né? Aí o carro estava coincidentemente parado no lugar que eu arrumei ali perto da Vila Olímpica, perto do ponto de ônibus, do transporte oficial. E aí vem uma moça falar comigo, uma moça loira, falando inglês. I speak English. Falei, yeah, eu falo. Você vai para onde? Vai para o voleibol? Você vai ver o voleibol? Falou, pô, sou do Brasil, tudo. Ah, Brasil, me dá uma carona. Aí eu falei, claro que dou uma carona. Eu estava com a minha credencial aqui, né, de jornalista e tal. E ela estava com, as credenciais têm aquela fita grande, né, para segurar. Ela estava com a credencial para trás, assim, meio de lado, sabe? E aí eu olhei e falei, conheço essa moça de algum lugar. Aí, aquele vexame, né, de entrar pelo porta-mala do carro, tal, aquela coisa, tal, rio pra caramba. Aí eu falei, você é da onde? Do Brasil? Eu sou jornalista. Ah, legal, você gosta de vôlei? Eu sou nadadora, mas eu gosto muito de vôlei. Nadadora? Aí eu falei pra ela assim, ela falou o nome dela, Summer Sanders. Uma das maiores nadadoras dos Estados Unidos, tinha acabado de ganhar um monte de medalha na Olimpíada, uma simpatia, tudo. E eu acabei ganhando uma matéria ali, dela falar da torcida pro voleibol, de tudo e tal. Fui conversando, batendo um papo com ela e tal. Ela tinha acesso a uma entrada diferente da minha, por ser atleta e tal. E aí o meu desespero era ver se eu conseguia uma foto, né? Falava pros caras do jornal, assim, porque ninguém andava com celular não existia naquela época. Você andava com aquelas máquinas fotográficas que você tirava uma fotografia e ficava rezando para, na hora de revelar, a fotografia ficar boa. E eu nem estava com a minha ali naquele momento e tal. A gente não conseguiu achar uma foto dela na torcida.
Esse dia eu me lembro bem porque até o Spike Lee, cineasta, estava lá na torcida do Brasil, mais ou menos misturado lá do voleibol, embora seja americano. Então foi uma situação assim surreal, eu dirigindo assim, do meu lado a Summer Sanders. Ela até trabalhou, não sei se ainda trabalha como jornalista hoje, nos comentários olímpicos e tal, uma atleta fenomenal. Uma simplicidade, uma simpatia, aproveitou aquela oportunidade, né? Pegou a carona e eu acabei ganhando de presente essa matéria, essa reportagem. Porque assim, se eu não soubesse quem ela era, podia passar batido, né? Você tem que estar preparado para essas situações. E elas acontecem muitas vezes. Justamente sobre essa cobertura, você falou como você se divertiu, eu também me diverti assistindo muito. A Raíssa, foi uma novidade para todo mundo, assim. Mas a gente também, como agora falando na direção de cobertura mesmo, né? A gente tem que tomar um cuidado entre o entretenimento e o jornalismo, né? Como que você vê esse equilíbrio? Qual que é a linha assim, que deve ser seguida? Eu acho sim. Eu acho que o jornalismo ele não pode se misturar com o entretenimento. Mas ele pode-se fazer um jornalismo que entretenha, que seja divertido, que ele ofereça entretenimento para quem está assistindo, de uma forma mais leve, no momento da brincadeira, mas sem deixar de ser jornalismo. As minhas experiências em coberturas olímpicas, elas foram muito diferentes. Em 92, eu fui para um jornal pequeno, que estava crescendo na época, estava se transformando no que seria o rei das bancas naquele período, o Diário Popular, saindo de 20, 30 mil exemplares por dia para vender 200, 250 mil exemplares por dia. Nós estávamos em dois repórteres, eu, meu saudoso, querido amigo, irmão Nicolau Radamés Crete, e sem fotógrafo. Então a gente tinha que buscar o quê? A gente não adiantava a gente querer competir com a Globo, competir com a Folha, com o Estado de São Paulo, com as rádios mais importantes. A gente tinha que buscar um olhar diferente da Olimpíada. E foi o que a gente fez, a gente conseguiu fazer. Tentar transmitir para o leitor a nossa experiência, como os dois estávamos indo para a primeira Olimpíada também. Então era tudo novidade para a gente e a gente conseguiu trazer um sabor diferente para aquela cobertura, sem querer competir no chamado hard news, mas contando uma história diferente aqui, um perfil ali, trazendo às vezes uma informação exclusiva. Foi muito, muito legal, muito divertido. Tenho muito carinho por essa cobertura, porque eu era muito jovem, eu tinha acho que 24 anos, e eu tinha tido um sonho na minha vida de ser atleta. Eu fui atleta, joguei voleibol há muitos anos. E eu me imaginava vendo um dia, faltou talento, obviamente, eu nunca fui. Mas estar ali, eu estava realizando um sonho, eu estava vendo muitos ídolos meus jogarem. Na seleção de vôlei, que foi campeã, por exemplo, tinha o Maurício, o levantador, contra quem eu joguei várias vezes como atleta. Então demora um pouco para cair a ficha para quem é muito fã de esporte, né? Mas depois vem a realidade dura, porque é um trabalho pesado, desgastante, mas é muito prazeroso. Nessa primeira cobertura que você falou, você tem uma história que te marcou? Tenho várias histórias assim que foram muito divertidas na época. Eu lembro que foi a Olimpíada do primeiro Dream Team do basquete. Então aquilo causava assim um alvoroço, furor. Né? E era muito difícil você conseguir, além da sua credencial, para os eventos olímpicos mais disputados, você precisa de um ingresso, porque todo mundo quer ir para esses eventos. Então o Comitê Olímpico de cada país seleciona algumas pessoas para que recebam ingressos. E era, saía empurrão e tudo, quase briga, saía para conseguir o ingresso, porque todo mundo queria ver aquele time em ação. E eu e o Nicolau, na verdade foi o Nicolau que descobriu isso, meu querido amigo. Se a gente chegasse cedo, porque os jogos começavam entre 9 e 10 da manhã, se a gente chegasse cedo, ninguém pedia ingresso especial pra gente, era só a credencial. E a gente ficava lá o dia inteiro, porque o jogo do Dream Team era o último da rodada. É a hora que lotava o ginásio. De estratégia então aí a gente dividia. O Nicolau cobria muito vôlei, conhecia todos do vôlei. Foi um dos melhores, se não o melhor repórter especializado em voleibol do Brasil. E ele dividiu comigo, tudo bem, deixa eu fazer o vôlei e tal. Eu vou fazer o basquete e tal. Então, quando tinha jogo do Brasil, ou do feminino ou do masculino, eu já ia e ficava lá. E aí deu para construir muitas histórias, porque você ia para o ginásio, que ficava numa cidade ao lado de Barcelona, chamada Badalona, que é uma terra do basquete em Barcelona. Aí você via chegando, eu vi naquele ginásio Arnold Schwarzenegger, Boris Becker, Evander Holyfield, Jack Nicholson, todos esses caras iam lá para ver aquele. Então, era um evento. Não era só o jogo do time de basquete, que por si só era um espetáculo, uma coisa inesquecível. Era um evento que todo mundo queria estar lá. Tinha gente grande na arquibancada também, né? E eles causavam furor por onde eles passavam. E uma vez a gente estava no centro de Barcelona e aquele zum, o time de basquete estava passeando por lá. E eles deixavam quem estava credenciado passar por uma barreira ali. E eu encostei no Charles Barkley, que era um jogador lá. Eu falo inglês e tal. Cheguei nele, ele estava andando e tal. Aí você tem que ir gentil, educado, porque os caras são
enormes, né? Aí ele falou, cara, respondeu para mim assim, eu até falo com você, mas não quero falar de basquete. Porque eles estavam em férias lá. Pouca gente lembra disso. Eles foram jogar as Olimpíadas nas férias deles. E o esquema deles era de férias. Eles faziam um treino aqui, outro ali, e faziam eventos beneficentes, jogos contra o time da polícia de Barcelona, o time dos bombeiros e tal, e passeavam. E o Michael Jordan jogava golfe. E aí eu troquei uma ideia muito legal, fiz uma matéria super divertida com ele, falando sobre a Olimpíada. A experiência da Olimpíada, sem falar no basquete. Óbvio que vai daqui, vai dali, alguma coisa de basquete ele fala. Então foram, assim, a Olimpíada é a Disney de quem adora esporte. Entendeu? É como você está andando ali, olha o Mickey, olha o Pateta, não? Olha lá o Mark Spitz que veio comentar, olha lá a Nadia Comaneci, então, e os atletas principais, né? Que quando você tem as janelas para entrada na Vila Olímpica, você está andando ali, você está cruzando com todo mundo e tal. E tem muitas histórias divertidas, engraçadas. Eu lembro que o Brasil ia jogar com a Lituânia e sempre teve um grande time de basquete. Tinha o Sabonis, Arvydas Sabonis. Um jogador de 2 metros, não sei quanto de altura, super famoso e tal. E a Lituânia ia jogar com o Brasil. Aí eu estava lá esperando para entrevistar. E o cara estava voltando do treino, estava meio bravo. Pô, e eu olhava assim para ele, assim, diferente de altura. Você não é uma pessoa baixa. Não, mas perto daqueles caras todo mundo é baixo. Eu olhava assim e tal. E ele falava, respondia no inglês, assim, bem carregado de sotaque. Eu não quero falar. Aí eu insisti, não quero falar. Na terceira, ele olhou para baixo assim e falou, eu já disse que eu não quero falar. Eu falei, tá bom, é melhor cancelar essa entrevista. Mas são memórias maravilhosas que eu tenho desse trabalho. E ver o Brasil ser campeão no vôlei também foi lindo. E você também tem experiência em cobertura de Copa do Mundo. Qual Sim. paralelo você faz entre esses dois eventos? Assim, eu adoro os dois. Eles são diferentes. A pegada da Olimpíada é diferente, né? Você tem um espírito, sei lá, é difícil dizer porque a Olimpíada, na verdade, é uma reunião de todas as Copas do Mundo, de todos os esportes, menos o do futebol. Uhum. Porque o futebol não faz da Olimpíada a sua Copa do Mundo, ele tem a dela. E de 9 entre 10 atletas que você for consultar de outros esportes que não sejam o futebol, eles vão dizer que para eles é mais importante ser campeão olímpico do que ser campeão mundial da modalidade. Então assim, tem muito. Eu me lembro da cerimônia de abertura dos Jogos do Rio, por exemplo, em 2016. Foi um negócio, assim, a energia no Maracanã, sem esquecer dos problemas, né, dos gastos excessivos, do legado que não houve, do abandono do Parque Olímpico, das promessas que não foram cumpridas, mas a energia naquele momento, e foi uma festa linda, maravilhosa, você vê pessoas do mundo todo ali, celebrando a cultura do Brasil. A Olimpíada é diferente. A Copa do Mundo, para quem ama o futebol, é um pouco dessa Disneylândia também, de você estar ali e trombar com os caras que você via jogar quando eram crianças, que hoje trabalham como apresentadores de televisão ou comentaristas, ou estão lá como treinadores, e ver a história acontecer. Acho que esses grandes eventos, eles proporcionam para um jornalista que gosta de esporte, que está como jornalista esportivo, a oportunidade de ver a história acontecer. E grandes ídolos, grandes momentos, mas são eventos diferentes. Eu não diria para você que é a mesma coisa cobrir uma Copa e cobrir uma Olimpíada. Esse ano teremos Noriega em Paris? Não, na minha pegada da carreira hoje é outra. Estou trabalhando na Rádio Transamérica e na CNN. A Transamérica cobre a Olimpíada, vai cobrir no local com Álvaro José, que é um dos mais experientes, se não o mais experiente dos jornalistas brasileiros que cobrem Olimpíadas. Vou participar, claro, da cobertura remotamente, né, da CNN, e vou assistir o que eu puder assistir. O mundo da cobertura do jornalismo esportivo em relação aos grandes eventos mudou muito, Gabriela, muito. Hoje não se vai mais para uma cobertura dessa com as equipes grandes como iam. Eu cheguei aí para a cobertura de Copa do Mundo com mais de 200 pessoas. A cobertura da Olimpíada do Rio, dos Jogos Pan-Americanos do Rio, que eu participei das duas, movimentou 300, 400 pessoas, era uma operação de guerra mesmo, praticamente 24 horas no ar. Quase uma delegação, né? Quase uma delegação. Se bobear, a equipe nossa do Sport TV, em 2016, era maior do que a maior delegação, que provavelmente deva ter sido a brasileira, não me lembro agora, na época. Então é assim, a gente tinha um canal que divulgava os outros canais todos, ficava quase 24 horas no ar, o Sport TV 4, do qual eu fui apresentador. Então é uma experiência muito diferente. E a Copa, eu tive também a felicidade, fui um privilegiado, né, de nascer nessa época, de ver tudo isso acontecer.
os Jogos Pan-Americanos voltando ao Brasil em 2007, tinha sido em 63 em São Paulo, a Olimpíada no Brasil pela primeira vez, a Copa do Mundo voltando ao Brasil. Era uma coisa inimaginável. A gente falava da Copa de 50, e nunca mais isso vai acontecer. A gente falava assim, Olimpíada no Brasil, nunca. E aconteceram. E eu estava lá, e eu pude participar disso. Então, para mim, são momentos que eu vou levar para a minha vida toda e foram enriquecedores para a minha trajetória como jornalista. E para finalizar, você citou que agora está num novo desafio na CNN. O que a gente pode esperar de você? Sim, eu gosto de jornalismo e, assim, essas 3 letras são uma convocação para qualquer jornalista, né? É a maior marca do jornalismo do mundo, a CNN. E foi muito legal a possibilidade de trabalhar lá, de fazer comentários esportivos, de escrever colunas. Nos jornais da CNN tem um espaço meu lá que chama Visão de Jogo e participar do programa do Benja, que é um pouco da resposta daquela pergunta que você fala do entretenimento, né? O Benja é um cara fantástico e sabe fazer muito bem o entretenimento do esporte sem deixar a mão de ter jornalistas lá, como eu sou um jornalista fixo lá. Ele, humano, tem aquele entrosamento, então eu estou muito, muito animado. Assim como sigo muito animado na Transamérica também, que é uma linguagem diferente. Eu tinha trabalhado muito pouco em rádio antes, estou tendo essa oportunidade de conhecer. É muito positivo o retorno das pessoas, a audiência da rádio é enorme. Então estou feliz de poder estar trabalhando com a minha profissão dentro da área que eu escolhi, que é o esporte. E de poder contar essas histórias de Olimpíadas para você, Gabriela, que é muito legal compartilhar. E espero que todos que estão assistindo a gente, que sonham com isso, jornalistas, ou não, se forem só torcedores, consigam um dia ver uma Olimpíada, ver uma Copa do Mundo de perto, que é inesquecível, é maravilhoso. Nori, obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado a vocês, eu que agradeço.